Bom dia, matriarcado. Vamos lá. Sinais de uma autoestima revigorando. Quero saber quem está sentindo esses sinais no seu corpo, na sua vida. Esse é o título do nosso tarô da semana. Então eu quero saber que sinais são esses de autoestima revigorando, pelo amor da deusa. Ó, esse é um jogo muito legal, tá? Eu não canso de me surpreender com as combinações possíveis do tarô. São 78 cartas, né, gente? Então, a gente ainda poderia ter um ano aí que tivesse um mês a mais, tá? Aquela loucura da constelação de Serpentário, sei lá. Um ano que tivesse um mês a mais, cara, a gente teria carta suficiente. Vou apertar com a temperança. A gente teria carta suficiente para viver esse mês a mais, sabe? Então é muita carta, são muitas combinações possíveis e elas são, por vezes, surpreendentes. Por exemplo, esse é um jogo que ele tem algumas cartas onde o divino intervém na nossa dimensão mais humana, tá? É um jogo onde os poderes que a gente está movimentando, eles podem ser instrumentalizados dentro de enredos do divino. Um cristão diria para você entender os planos de Deus para sua vida. Então, Mai, vem jogar, é a hora, cara. Março é ano novo astrológico, é o momento da gente o momento da gente realmente aceitar que a gente está em 2025. Juliana, acabei meu curso de sueco, mulher. Oficialmente segunda língua. Parabéns, querida. Caraca. Segunda língua. Já é sueco, né, cara? A segunda língua da mulher não é um espanhol, né? Não é um francês, é um sueco. Bom, esse jogo, logo que eu identifiquei as cartas que mandam a gente se enxergar o nosso valor, sobretudo porque o divino espera alguma coisa de nós, né? Vindo de 2 jogos, onde o imperador mandou a gente levantar o nosso poder, o que eu concluo? Que tem uma força voltando. É essa força de comando que o imperador movimentou, mas que de repente no meio do processo a gente... Sabe quando você tá arrumando a casa, sei lá, na faxina, e aí de repente você se depara com a sua imagem no espelho? E aí você percebe que você tá num dia maneiro, um dia de cabelo feliz. Você olha assim e fala, nossa, eu tô com uma pele. De onde veio isso? Então, é como se a gente estivesse fazendo contato com a nossa força, com o nosso poder de comando, de ação, nossa proatividade, mas de repente a gente se flagrasse no espelho. Aquela situação fizesse a gente olhar para as nossas belezas. E aí, de repente, isso traz um gostinho a mais de, nossa, sabe? A faxina vira um grande momento de solitude, de você curtir estar na sua companhia. Vamos lá. As cartas de valorização desse jogo, as cartas que querem fazer com que a gente se enxergue, são 7 de ouros. Porque no 7 de ouros,
o herói recebe uma proposta que diz a ele: olha só, meu filho, você tá de bobeira, você pode ganhar mais, você pode querer mais, você pode realizar mais, tá? Os deuses estão aqui querendo te patrocinar. Vai ou não vai? Então, no 7 de ouros, ele faz contato com o seu poder material, né? O seu poder de levar adiante determinadas realizações e também a valorização daquilo que ele vem se tornando, a valorização do trabalho dele. Ele é reconhecido. Um olheiro vai lá e fala: é você que vai trabalhar comigo, me dar aquilo de que eu preciso, e você vai ganhar uma bolada por isso. Acontece isso com esse herói no 7 de ouros, que é o sim da semana, tá? E no topo do jogo, a gente tem o pajem de copas. O pajem de copas é o jovem Narciso. Eu fui catar diferentes narrativas para o mito de Narciso, né? Porque tem caminhos diferentes. A estrutura da história é sempre a mesma, mas tem algumas mudanças, assim, conforme os autores, né? O vídeo, o Pausânidas, eles falam coisas diferentes sobre o Narciso. E aí o Narciso aqui, você pode tirar da sua cabeça uma primeira leitura como sendo o narcisismo, né? É o sinônimo de uma vaidade. É uma vaidade aqui desejável. É uma vaidade para quem não está fazendo contato com a própria vaidade. É um despertar. É assim que o Narciso é trazido dentro do naipe de copas, como o garoto que nunca tinha avistado a própria imagem. Então, de repente, um belo dia, ele faz contato com toda a sua beleza. Então, tenta se colocar na cabeça dessa pessoa que nunca se viu e quando se vê descobre que é linda. É mais ou menos isso. Isso vai estar acontecendo com a gente. É uma das cartas também de valorização desse jogo. Então temos duas cartas de valorização. O 7 de ouros e o pajem de copas. Tá? Aí temos duas cartas que falam sobre finalização de processos. Uma porque nos limpa, nos purifica de uma grande transformação, que é a temperança. A temperança é o anjo do pós-morte. Ela vem depois do arcano da morte no tarô. Então o que ela faz? Qual é a função dela? É apaziguar quem fica, trazer a cura emocional para os que estão de luto e encaminhar o espírito lá para onde ele tem que ir. Para o Orum, ou para Nosso Lar, ou para a cidade da Jurema, para onde você achar que é o nome, tá? E eu acho que eu vou para a cidade da Jurema. Eu gostaria de ir. Se eu morrer e tiver qualificações para isso, eu gostaria de ir para a cidade da Jurema, que eu acho que deve ser muito maneiro lá e a gente pode ficar no meio dos bichos, entendeu? Nosso Lar, eu acho que é mais assim, é o Leblon, entendeu? Dos planos superiores. Aí eu não sei se eu quero ser Dona Helena lá em cima. Acho que eu quero ser Cabocla Jurema. Na real, quando eu morrer, eu vou prestar vestibular para Pombagira. Eu vou fazer o Enem das Pombagiras. Vamos ver se eu passo. Mas só quando eu me for mesmo, tá? E o meu padê vai ser de estrogonofe, gente. Se vocês quiserem me chamar, né, daqui a décadas, quando eu for, você vai ter que fazer um padê de estrogonofe pra mim. Pode ser batata palha, não tem problema com a batata que você vai botar, tá? Bota a batata que você tiver lá. E eu quero também que você leve pra mim um pouquinho de doce de abóbora com coco, em compota, que eu amo, tá? Bota pra mim na encruzilhada. Eu não sei se eu vou passar pra Pombagira. Eu acho que eu cumpro bem os requisitos, mas, por exemplo,
eu não ligo pra bebida alcoólica. A pessoa vai botar o que pra mim? Eu tomo um vinho muito de vez em quando. Um espumante, eu não gosto de destilados, entendeu? Então acho que vai ser um pouco mais burocrático, mas eu quero, eu gostaria, meu sonho. Ai, Eugênia, quero. Inclusive preciso. Preciso de mimos. Bom, vamos lá. As duas outras cartas, né? A gente tem então, tô só relatando as cartas. Para quem chegou agora, tô só descrevendo, tá? Agrupando as cartas. Essas aqui se parecem, essas aqui não se parecem. Então temos duas que se parecem, uma que tá no sim e uma que tá no topo. São cartas de autovalorização. Os heróis dessas cartas fazem contato com sua beleza, seu potencial. São cartas que fazem as pessoas se enxergarem, tá? Aí a gente tem duas que tem a ver com os processos de finalização. Porra, pau na coxa. Pau na coxa, pode ser a minha bebida. É isso, porque é um todinho de pombagira, né? É um todinho de pombagira mirim. É um leite condensado com um vinho vagabundo, geralmente. Galhotão suave. Se tu fizer com bom vinho, não vai dar certo. Pau na coxa com bom vinho fica esquisito. Tem que ser vinho ruim. Tem que ser um vinho vagabundo. Tem que ser canecão de... Aqueles garrafão de 5 litros. Que a Melissa pegou e achou que estava abafando. Aquela estética do garrafão de 5 litros. Fez bolsa, fez sapato. Então... Mas então, temos duas cartas de sangue de boa. Verdade, sangue de boi. Temos duas cartas de autovalorização e duas de finalização de ciclo. Uma que nos cura nos finais dos ciclos, que é a temperança, é o descanso. Trabalhou o ano inteiro, férias. Finalizou um relacionamento, vai descansar sua mente, vai chorar, ou vai à praia, ou vai não sei o que, tá? Vai no terreiro. É a cura depois de todos os processos de finalização de ciclos que são desejados, que são bem-vindos ou não, os que foram difíceis também. E tem uma outra carta de finalização de ciclo que é a finalização em si. Mas é a finalização necessariamente de ciclos difíceis, que é o 10 de espadas. Então, a temperança e o 10 de espadas falam sobre finais. Esse não é o recado central da temperança, mas a minha abordagem do tarô, né, da escola da qual eu venho, ela considera o tarô por uma perspectiva de jornada. Então eu entendo as cartas também olhando as cartas que estão antes e depois dela, para entender em que momento da jornada nós estamos. Quando a pessoa chega ao momento temperança dentro da jornada do tarô, ela acabou de passar pela morte. Então ela se refaz. Mas a função da temperança é o refazimento, tá? A função primordial dela não é o segurar as pontas da carta da morte. Ela isoladamente, olhando só para ela, a gente vai entender que é uma carta de regeneração. Ela é uma enfermaria. Ela é um lugar onde você se refaz, se recupera. É um anjo que trabalha eternamente para o equilíbrio da humanidade. Como que ele faz isso, né? Como é que aparece a imagem dele representando isso? Ele joga um líquido mágico, alquímico, de um recipiente para o outro aqui. Igual você, quando vai fazer a sua, sei lá, mamadeira do seu filho, vai esfriar. Eu fiz muito isso pro meu irmão, meus sobrinhos, né? Tu vai esfriar a mamadeira para deixar ela no ponto certo para a criança tomar. Então, na temperatura certa, aquela que tu bota assim, não queima. Então, e aí a temperança é esse movimento de esfriar. Ela faz isso com os nossos ânimos. Ela acalma quem tá muito nervosinho.
Nervosinho? Então, igual o apelido lá do Eduardo Paes, na investigação foi Lava Jato? Como é que era Lava Jato que chamava Eduardo Paes de nervosinho? Então, quem tá muito nervosinho que se acalme, tá? Evite brigas essa semana. E aí no não do jogo a gente tem uma carta que destoa de todas as outras, mas que faz a gente entender a coisa de maneira muito central, que é o Arcano do Louco. O Arcano do Louco tá no não. Se todas as outras cartas ou nos puxam para um alto valor, um autocuidado, sinais de uma autoestima revigorando, e se o outro grupo de cartas nos puxa para finalizar bem processos, tipo, chega, acabou, vamos parar de sofrer, vamos descansar disso aí, inevitavelmente eu vou olhar pro Arcano do Louco e vou pensar, putz, é carnaval. Como é que vai ser transmitir essa mensagem de que o carnaval que a gente quer é um carnaval que nos descanse? Se é exatamente o período do ano em que está legalizado a gente acordar numa casa que a gente não sabe nem de quem é, com um monte de gente ao redor, e dormindo em colchão inflável, todo mundo com as pernas por cima do outro. Tu não sabe nem como é que tu foi parar ali, como é que tu fez amizade com aquelas pessoas. Então, não, eu nunca vivi isso. Não, acordar assim na casa dos outros não sabia, não. Eu tô só narrando um exemplo. É real, nunca vivi, não. Isso é mais a onda da bebida, né? Dos sintéticos. Minha onda é outra, é mais xamânica. Mas olha só. O louco, ele vai falar aqui no sentido mais clássico de perder o controle, não saber os limites, as inconsequências de maneira geral, se comportar como... É isso, nesse modo loucão, assim, durante o carnaval. Então, o jogo tá implicando com isso. Então, você me desculpa se você tava esperando o teu carnaval aí pra realmente, porra, alocar pelo que você não viveu o ano inteiro. A minha mensagem pra você, a minha responsabilidade aqui contigo é te dizer: aprecie com moderação, tá? Realmente não é bem-vindo pra gente um carnaval de perder completamente o controle, a doideira absoluta. É um carnaval dos iniciados. É um carnaval de quem já despertou para um outro olhar sobre si, sobre a vida, sobre espiritualidade. É esse que eu tenho que trazer aqui. Aquilo também que a gente vai viver não significa não ir para as ruas, não, pelo amor da deusa, tá? Mas vai e se protege antes. Eu tenho um projeto que é um workshop de autoproteção energética, né? Então eu mandei um formulário para as pessoas para entender como que elas, de que cultura de autoproteção elas vêm ou se elas não vêm. Muita gente realmente não vem, não faz nada para se proteger no carnaval. Atendi uma consulente que me contou que uma vez tomou um soco na cara no carnaval, escutou uma voz depois. Pessoas me narraram episódios assim muito espirituais do carnaval. Então esse carnaval aqui que eu tenho que trazer, que está nas minhas mãos a responsabilidade de defender, ele é um carnaval de quem está mais atento
espiritualmente, sabe? Então é isso, como eu fui criada dentro de uma cultura de sempre, todo ano, fazer a proteção de Exu no carnaval, eu não tinha ideia do quanto as pessoas estão completamente expostas, desprotegidas nesse período. Elas estão, e merdas realmente acontecem. É um período que tá todo mundo botando seus demônios pra fora. É um período que tá todo mundo querendo fugir às normas, soltar a gravata e porra, alocar, entendeu? É festa da carne total, é dar muita comida e safadeza pra carne pra você se abastecer do ano inteiro. Só que tem uma coisa. O próprio jogo do ano fala sobre isso. Esse é um ano difícil. É um ano muito quente. Muitas deusas de fogo. Inclusive, a deusa que fala sobre a maior carga de violência do oráculo da deusa está entre as deusas que regem esse ano. Porra, vou repetir. Atacaram o Marcelo Rubens Paiva, cara. Agrediram um escritor que é um cadeirante. E eles estão irados, sacou? Eles estão sendo pegos, eles estão sendo presos, eles estão com mais ódio do que nunca. Vamos nos proteger, tá? Se você quiser uma conversa mais aprofundada sobre isso, tem um workshop de autoproteção energética. Ainda vou aceitar você. Não vou fechar as portas para você, mas a partir de certo ponto não vai dar mais para você participar da proteção do carnaval. Você vai participar da outra parte da autoproteção energética. Mas se não tá dando conta, cara, acende uma vela na encruzilhada antes de você ir pra folia. Oferece a Exu, por favor, tá? Bom, agora vamos ler as cartas na ordem, tá? Se não, porque topo do jogo. Por que que o título desse jogo é Sinais de Autoestima Revigorando? No sim do jogo, o personagem está recebendo uma proposta muito sedutora, esquisitíssima e sedutora. Esse é um trecho do mito que é relatado dentro do Naipe de Ouros, que é um mito de Dédalo, um arquiteto grego que começou do zero, teve seus talentos reconhecidos, ganhou muito dinheiro, ficou maluco assim, tomado pela própria pobreza, miséria interior, cometeu um crime, foi preso. Quando foi solto, teve que fugir da sua cidade para não ser linchado. Conseguiu, pelos seus próprios feitos, ser reconhecido por um rei na rua que lhe deu uma segunda chance. E lá dentro do reino surge essa oportunidade do Dédalo, que já está empregado de novo, já está com a vida estável, ele já está limpando, né, a sua imagem, ele está ressocializado, ele está ganhando dinheiro, ele voltou a fazer contato com seus talentos. Aparece para ele uma oportunidade de trabalho difícil e irrecusável. Eu não estou dizendo que as oportunidades de trabalho que apareçam para você essa semana sejam irrecusáveis, tá? Se você quiser, você recuse. Mas é importante que você veja bem o que elas estão dizendo para você, o que elas estão espelhando para você a respeito de a que ponto da sua vida profissional você está.
Eu chamo essa carta, esse trecho da jornada de Dédalo, de Rodrigo Hilbert dos Touros. Por quê? O Dédalo está empregado, ressocializado no reino de um cara, um rei muito rico, muito próspero. Mas ele teve o apoio dos deuses para chegar onde ele está. Esse rei se chama Minos. Vocês podem ver Caos na Netflix, eu nem sei se ainda está disponível. Mas Caos é uma série que eu amei ver e que quem curte mitologia grega não pode deixar de ver. Porque narra os mitos olímpicos por uma perspectiva muito contemporânea. Parece que está tudo acontecendo aqui agora. É uma delícia. E o rei Minos aparece lá, tá? Minos fez um pacto com Poseidon. Obrigada, Rayane. Aí, galera, Caos ainda tá disponível, é com K, tá? Procura lá na Netflix. Vocês vão amar. Eu tô aqui, quero falar sobre essa série. Inclusive, eu já criei conteúdo baseado nessa série. Depois dá uma olhada lá, nos meus rios. Aquele ator que faz o Poseidon, puta que pariu. Sentava ali dia e noite, cara. Sério. E aí, o rei Minos, ele tá numa situação complicada. Porque ele chegou ao reino pedindo ajuda do deus Poseidon. Os irmãos estavam disputando o trono com ele. E ele pediu a Poseidon, pai, porque era assim, é a relação que a gente tem aí com os orixás. Meu pai, sou iniciada para esse deus. Nessa região aqui se cultua esse deus. A ilha de Creta pertence a Poseidon, porque ele é um deus não só dos mares, mas de todos os corpos hídricos. E as ilhas, em especial, são manifestações do ânimo dele, do humor dele, tá? Então, esse rei, ele ainda é um príncipe, tem seus irmãos ali, príncipes como ele. Eles estão disputando o trono da ilha de Creta. E aí, Minos se ajoelha aos pés de Poseidon e fala, pai, bate a cabeça para ele, né? Pai, por favor, me ajude. Mostra para eles que eu sou o seu escolhido, o seu preferido e que sou eu que tenho direito ao reino. O que Poseidon fez? Ok, tô com você, vou te dar o reino, mas você vai ter que me dar uma oferenda. Você vai ter que me dar um touro. Eu vou mandar o touro pra você, tá? Não precisa se preocupar com isso. Eu vou mandar um touro que você vai ver e você vai saber que é ele que você tem que sacrificar pra mim. Tá. Passou um tempo, passaram-se uns dias. A cena da banheira maravilhosa, né? Do Poseidon. Passaram-se uns dias. E aí estão os irmãos lá discutindo, debatendo, né? Diante do mar, quem é que vai ficar com o trono, porrada comendo, sincerão. Toda família tinha que ter um sincerão, né? A minha família tinha uns meio forçados, assim. Mas eu acho que toda família tinha que ter um sincerão. Pra quem não assiste BBB, eu nem tô assistindo, gente, só tô acompanhando pelas redes. Essa edição eu não tô acompanhando. Eu odiava BBB. Mas depois eu entendi que era útil pro tarô. Então eu passei a assistir. Olha que muito louca do tarô, né, cara? Programa que você passou a vida inteira odiando. De repente, você, não, vou assistir. Por quê?
porque as pessoas prestam atenção e isso conversa com os jogos da semana. Eu passei a acompanhar. Só que da pandemia pra cá. Só que esse ano não dá, cara. Eu vejo alguma coisa ou outra. Tentei ver esse último Sincerão, mas aí... Então, Sincerão era um antigo jogo da discórdia. Olha só, existe uma deusa grega da discórdia, sabia? E é um momento que todo mundo fala na cara coisas que a produção, né, estabelece ali como tema pra você falar na cara. E aí a semana já começa quente pra eles, porque o objetivo é esse, né? Minar a saúde mental das pessoas, até obtermos um vencedor. Esse é o propósito, por isso que eu não assisti esse programa durante a maior parte da minha vida. Mas aí, eles estavam ali no Sincerão, os irmãos, os príncipes, discutindo quem ia ficar com o trono. De repente, Poseidon manda um touro lindo surgir das águas, sair das águas e encostar a fronte dele, né, ali o chifre, território aqui da divisa, Tratado de Tordesilhas do Chifre, encostar no rei Minos. Porra, foi a glória. Nem Milton Cunha imaginaria essa cena. Então, todo mundo entendeu que o deus Poseidon estava escolhendo Minos para ser o próximo rei. Então, tudo foi dado ao Minos. Ele ganhou o trono, né? O reino prosperou. Poseidon deu tudo para ele. Meu filho, porra. O papai chegou. E aí, cadê que a oferenda foi feita? Faz a oferenda. Faz a oferenda. Pessoal do workshop de autoproteção, oferenda, tá? Que eu já ensinei lá pra vocês. Ele ignorou que tinha que entregar aquele touro para o deus Poseidon. Qual o argumento para ele não querer entregar o touro? Ah, esse touro é muito bonito. Esse touro é bonito, seu filho do caralho. Então eu vou te zoar. Tá de sacanagem, tu não vai entregar o touro pra mim porque esse touro é bonito? Tá de sacanagem? Ah, não. Poseidon manda chamar Afrodite. Afrodite, vem aqui. Vamos zoar esse filho da puta. Afrodite vem. Como é que a gente vai zoar ele? Aí Afrodite, safada, né? Faz a rainha aí, ó, ficar com fogo na Caroline pra ele. Pra ele quem? Pro touro. Não acredito. Tá de sacanagem, Afrodite. Esse é o roteiro? Esse é o roteiro, Poseidon. Vamos lá. E aí, Pose, Poseidon e Afrodite se juntaram e jogaram uma energia de muita fertilidade, de muito tesão, porque eles são deuses tesudos, sobre a rainha, a esposa de Minos, Pasífae, e fizeram ela se apaixonar pelo touro, que ele não estava querendo entregar em oferenda. O rei ia ser corno do touro que ele não entregou. Talvez por isso a relação até hoje dos chifres com as infidelidades, as relações extraconjugais, talvez tenha vindo desse mito. Bom, a rainha sentiu aquele fogo na bacurinha de repente, bateu o olho no touro e falou: caraca, é disso que eu preciso, que meu marido não me dá.
sei quem foi que conversou comigo. Provavelmente alguém que curte esses babados. Que touro é uma expressão utilizada no meio de casais swingers como sendo o comedor, né? O cara que come a mulher do cara que gosta de ser corno. Olha que interessante, touro, né? E aí, assim, essa carta é o momento em que a rainha está encoxada pelo touro, chegando pro arquiteto, que é o braço direito do rei, que o rei tirou das ruas e deu uma segunda chance a ele, que é o arquiteto que atravessa toda a historinha contada no naipe de ouros e fala: eu preciso que você produza uma coisa para mim. E ela pede para o arquiteto fabricar uma vaca de madeira para ela poder entrar na vaca e conseguir encaixar no touro e dar pro touro. É exatamente isso que você ouviu. A rainha pediu para ele fazer um brinquedo sexual para ela. Existem outras possibilidades de leitura para essa imagem. A rainha pode ter sido uma sacerdotisa de cultos antigos que reconheciam nos bovinos imagens de fertilidade, da fertilidade divina. Isso é comum ao Egito Antigo, isso é comum a esses cultos, a Poseidon na ilha de Creta. Poseidon era considerado o touro que dava chifradas no ventre da mãe terra por dentro, e aí inundava. É a imagem das águas fertilizando a terra, o elemento terra, que é Deméter, que é a irmã e consorte de Poseidon, uma das, né? Então, a rainha quer dar pro touro. O rei vai ser corno. Não existem grupos de discussão de não monogamia em Creta. Está nas mãos do nosso herói Dédalo fazer parte dessa história ou não. E aí olha o dilema dele. O rei tirou ele da rua, cara. Ele tem muito sentimento de gratidão pelo rei. Mas o rei também explora ele, tá? O rei também se aproveita bastante dos talentos dele. Esse é um cara que construía coisas incríveis. Inclusive monumentos que ainda hoje em Creta são atribuídos a ele. O nosso herói vai ter que decidir se ele trai o cara que deu uma segunda chance para ele ou não. Inicialmente parece que o dilema é só esse. Ele aceita trair o rei e ganhar uma bolada da rainha, porque ela tá oferecendo para ele, ó, um pentáculo dourado, um ouro, uma moeda. São os nomes desse naipe. Naipe de moedas, de pentáculos, de ouros. É o naipe do elemento terra, da vida material. Depois de tudo que ele passou na vida, ele está tendo uma oportunidade de crescimento. Ele diz sim a essa proposta ou não. Como toda negociação envolve riscos. Ele pode perder a confiança do rei completamente. Ele pode descobrir. Ele pode ser morto, sei lá. Mas ele vai ganhar uma bolada. Ele vai limpar a alma dele
ter o talento dele reconhecido, porque ele nunca na vida dele construiu uma vaca para uma rainha se deitar com um bovino. Tem uma segunda questão que decide completamente por Dédalo, que é o seguinte: peraí, essa rainha não tá tão maluca assim à toa. Ela tá sendo movida pelos deuses numa fúria contra o próprio rei. Se eu ficar contra a rainha, eu estou contra os deuses. Isso, meu querido! Boa! A imagem dessa carta é: Dédalo, os deuses estão esperando que você faça parte dessa historinha aqui. Vamos te recompensar. Dá pra você ajudar a gente a sacanear o rei? Não, a gente sabe que você foi salvo pelo rei, tá? Mas a gente tá te salvando também. E aí? É isso que os deuses estão falando para Dédalo. Nós queremos te dar mais. Você pode mais. Você sabe que você quer mais para si. Você pode fazer coisas que você não fez antes. Você merece mais da vida. Esse é um momento em que ele está aceitando internamente enriquecer. Ele está abrindo os braços para receber o que o divino quer entregar a ele, a proposta de prosperidade do sagrado. Então, o que essa carta pode trazer para a gente? Sim, a gente pode ter que lidar com negociações por esses dias, definições profissionais, negociações também envolvendo patrimônios. É uma carta onde podem acontecer situações, às vezes não situações especificamente profissionais, mas outras situações que mostrem para você o seu valor, que te autorizem a desejar mais, a desejar o próximo nível. Então, às vezes, não é do lugar óbvio do naipe de ouros. É alguma outra situação que tem um aproveitamento em ouros, ou seja, na sua vida material. Alguma coisa que alguém te diga, por exemplo, que faz com que você pense: caralho, tô aqui de bobeira, podia estar fazendo isso para minha vida ir para frente. Então, o 7 de ouros é isso. Ele é um momento em que o herói, pela força da sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, está analisando e decidindo que ele merece mais, ele pode desejar mais, ele pode realizar mais. Os deuses estão arreganhando a porteira da prosperidade para ele. Ele precisa dizer se ele quer ou não, se ele não está pronto. Combata a sensação de não estar pronto, de não estar pronta, tá? Tem muita gente medíocre ocupando espaços de maneira medíocre e uma turma medíocre aplaudindo, mantendo a mediocridade com muita visibilidade, com muitos views. Aceita tua contribuição, o que existe de divino na sua contribuição. É a mensagem dessa carta também. Aceita que você pode fazer a diferença com pouco que você sabe, já pode mudar a vida de muita gente. Com pouco que você tem coragem de mostrar que sabe.
No não do jogo a gente tem o arcano do louco e eu vou ser muito econômica no louco, tá? Ele pode até conversar com as pessoas que estão muito fechadas, muito presas, travadas e não conseguem relaxar, curtir o carnaval. Mas o grosso da mensagem do louco, não pira não, tá? Consciência, responsabilidade, atenção nas ruas. Não pira. Curta, aprecie com moderação. Vai brincar, saiba a hora de parar. Se sentiu que não dá para ir, que a mensagem é para não ir, não vá. Bárbara pergunta, somente material? Naipe de ouros é vida material. A gente tem uma outra mensagem de aceitar as riquezas emocionais aqui nesse jogo. Então, guarda o 7 de ouros por uma perspectiva meramente material. Esse meramente material, na verdade, abrange o corpo, a casa, a comida, o sexo, as ruas, a experiência da carne, o dinheiro, o trabalho, é tudo isso. A natureza, tudo isso é elemento terra. São as riquezas, os recursos. O louco tá dizendo no não pra gente agir com responsabilidade. Principalmente se você já tem uma espiritualidade. Por favor, não haja como uma pessoa não iniciada. Não se descuida energeticamente. É isso, tá? A minha parte eu tô fazendo. Entregar essa mensagem, acolher as pessoas que estão no meu workshop de autoproteção energética e dizer, não importa qual seja a sua crença, tá indo para uma festa do dono das ruas, não vai pedir licença para entrar? Porra, tá de bobeira, tá aqui vindo assistir minhas lives à toa? Esse é um jogo cheio de imagens divinas, cara. Carnaval, festa da carne, vírgula, somos carne e espírito. E aí a minha função aqui é lembrar da dimensão espírito. Se cuida. Então o louco fala sobre isso, né? Ele vai se manifestar na forma de imagens clássicas do louco, questões relacionadas à saúde mental, pessoas em situações inconsequentes, né, vão se dar mal, o carnaval como loucura não é bem-vindo. Tem que ser uma experiência de transbordamento consciente. No porquê do jogo, a gente tem a temperança. Outra imagem divina, cara. Só que é um anjo. Dentro do tarô mitológico é a deusa Íris, a deusa do arco-íris. Se a gente tiver, espero que a gente tenha arco, eu fico tão feliz quando aparece arco-íris. É como se o verão valesse a pena, assim, tipo, você tá naquele calor fudido, né? E de repente cai aquela chuvinha de nada, mas já é suficiente para formar um arco-íris. Você pensa assim, caraca, arroba o boi. Realmente um presente dos céus.
Ó, que a Maureen fala. Laroie, eu que vou interpretar a própria Maria Padilha no Salgueiro. Aguardem. Maravilhosa, quero. Inclusive, deixa eu botar aqui outro coraçãozinho para poder printar. Maravilhosa. Então, a temperança é o seguinte. Eu já falei pra vocês que ela é um anjo do pós-morte, né? Ela vem depois do arcano da morte, ela é aquela recuperação do luto. Mas ela é a regeneração de maneira geral, ela refaz a gente, ela limpa, ela apazigua, ela consegue conciliar opostos, elementos completamente diferentes ou antagônicos, criando um caminho do meio, chegando a uma determinada, a um consenso, uma conciliadora, uma alquimista, que junta esses elementos completamente diferentes e cria uma outra coisa. Ela necessariamente traz a paz, ela é um banho de paz. E aí, ela pode se manifestar como tratamentos de saúde, cuidados com a nossa saúde, com o bem-estar. A importância de, nesse tempo, a gente prestar muita atenção nisso. É uma carta onde muita gente vai sentir de uma maneira, de repente, inédita, diante dos carnavais da vida, uma necessidade de de descansar, esse ano eu não quero nada, esse ano eu só quero dormir, sabe? Pelo menos é a minha escolha, por exemplo. Outras pessoas comentaram isso também. A temperança, ela vai pedir pra gente ter paciência e calma. Não briga, não. Principalmente se você estiver indo pras ruas, tá? Fica na sua, não reaja, fica de maneira pacífica. Carnaval da paz, tá? Carnaval da paz, eu sou da paz, ó. Ó a pomba de Afrodite aqui, que também é do Espírito Santo. Essa carta da temperança, ela é isso, assim, cuidado mesmo com o seu corpo, com a saúde, tá? Se hidrata, come bem nesse período, preste atenção, não esquece de remédios, se você toma remédios. É uma carta que lembra que a gente está em processo de cura, e ela vem trazendo cura. Essa cura pode acontecer, inclusive, de maneiras incomuns, por exemplo, para quem vai para folia. Você pode encontrar uma pessoa, trocar uma ideia com ela, sei lá, uma amiga que você não vê há um tempão, no meio do bloco, e ela te dá um abraço, e aquilo te regenerar tanto, 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 que você volta para casa bem, terapia do abraço. Faz o que for curativo para você. Respeita que o propósito desse carnaval é curativo, é te descansar. Não vá para lugares que você sinta que isso aqui é passar muito perrengue e estresse. Vai para um bloco? Então vai para o tipo de bloco que você... Não posso decidir isso. Não posso interferir nisso. É porque realmente está muito latente essa semana a mensagem de que se a gente puder preferir um carnaval mais pacífico, mais calmo, mais tranquilinho, melhor. Tá? Mas vai ter gente que é isso, tá sendo movido também, porque o resto do jogo também vai falar disso. Eu quero transbordar, e é seu direito. Mas lembra, por favor, dessas mensagens. Tá? Apareceu briga, não se mete. Vai para um lugar mais calmo, tá? Saiba a hora de parar. Foi pro Boitatá.
já está sentindo às 3 horas da tarde, desde 8 da manhã, o sol no Kengo. Não precisa esperar entrar em coma alcoólico para você voltar para casa. Tá? Saiba a hora de parar. É um carnaval que privilegia o descanso. Mas aí, possibilidades incomuns de cura podem surgir também, no meio dos encontros, no meio desse caos, no meio, sabe? Podem surgir mensagens, reencontros, lembranças. Pode ser que estar ali brincando seja a sua grande cura. E tudo bem. Quando a gente vai para a cabeça do jogo, a gente tem o pajem de copas. Esse garotinho, Narciso. Narciso está feio que não é espelho, é tão... É uma frase, cara, depois de você começar a estudar os mitos, a frase bate de uma outra forma. Ontem eu tive uma outra onda com essa frase. Camadas nessa frase. As autoras do tarô mitológico colocam Narciso entre os pajens. O que isso significa? Ele é jovem. Estamos falando de uma jovialidade, de alguma coisa que manifesta a natureza daquele naipe. No caso, ele é um pajem de copas. A natureza incipiente do naipe, ele está começando a internalizar os atributos do naipe. Mas é muito jovem. Tem que crescer, tem que virar uma outra coisa. Simbolicamente, dentro da estrutura do naipe, a morte de Narciso ia se virar outra coisa. Tem que ganhar a responsabilidade afetiva e o interesse pelo outro, o coração aberto do cavaleiro, que vem depois do pajem, cavaleiro de copas. O mito do Narciso, ele tem algumas versões possíveis. Tem versões onde, na verdade, Narciso era apaixonado por uma irmã gêmea. Ela morreu e ele foi propositalmente até a beira do lago para se avistar, do rio, para se avistar, para que ele pudesse lembrar dela. Era uma irmã gêmea que eles usavam as mesmas roupas, eles faziam questão de ser exatamente iguais. Talvez seja até uma moralização, né? Esse Narciso tem que ser apaixonado por uma outra, por um feminino. Mas tem versões do mito do Narciso onde ele teria se apaixonado por uma... Não, as ninfas teriam se apaixonado por ele, porque ele era muito bonito. E aí ele não queria nada com elas, então... pode ter sido uma... Tem versões em que é uma deusa e tem versões que é a própria ninfa que lança um feitiço nele, em que ele sente sede e vai beber água no rio, no lago, numa poça. Às vezes é isso que é dito. E aí ele vê o seu reflexo e fica impactado pelo próprio reflexo. Qual é o lance dele com o reflexo dele? Que é o que rola, o que tem em comum entre todos esses mitos. O Narciso, quando ele nasce, ele é filho de uma ninfa com o próprio deus do rio. Ele é das águas. Um oráculo humano, que é o Tiresias, ele prevê que aquele garoto só vai ter longevidade se ele nunca enxergar a própria imagem refletida. Então a mãe faz ele crescer
sem ver seu rosto em nada. Não tem espelho em casa. Tem porra nenhuma. Meu filho não pode, meu filho é alérgico a espelho. Mas ele cresce, né? Então ele vai pro mundo. E ele cresce absurdamente belo. O garoto é lindo. Ele chama muita atenção de todo mundo. Todo mundo fica doido por ele. E aí rola essas versões em que as ninfas começaram a pepeca bater palminha pra ele, né? Especialmente uma ninfa, Eco. Ela ficou alucinada e ela sofreu muito. Então, acho que Nêmesis teria acolhido as dores dessa moça e feito com que ele fosse, né, buscar água e visse a sua imagem refletida no lago e fosse capturado pela própria imagem. Tem versões do mito do Narciso, tem versões gays, cara. Tem uma versão em que um rapaz se matou em frente à casa do Narciso, porque era apaixonado pelo Narciso, todo mundo se apaixonava pelo Narciso, o Narciso não queria nada com ninguém. Esse é o outro elemento em comum. Além do Narciso não poder ver o próprio rosto, em todos os mitos, o Narciso não quer nada com ninguém. O Narciso acha feio. Narciso não quer nada com ninguém. Narciso acha feio que não é espelho. Ele só se interessa, se encanta pela própria imagem. E é isso que vai fundamentar aí a ideia, né, de narcisismo. Mas é importante a gente entender quem é o Narciso dentro desse oráculo. Ele é o pajem de copas, eu estou olhando para uma jovialidade. Ele não conhece, ele é colocado como uma pessoa completamente ignorante da sua própria imagem. E olha que irônico, ele é lindo. O que as autoras desse oráculo querem é que a gente pegue o recorte do Narciso se deparando com a imagem dele no espelho. Olha como é lindo. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. É uma carta que pede para você, por favor, se enxergar. Assumir suas belezas, seus talentos. Parar com essa autopiedade, sabe? E perceber que você tem coisas boas, bonitas a oferecer. Quando você entra numa de se trancar em si, não oferece, o mundo fica mais pobre daquilo que poderia ser a sua contribuição. Então não deixa de ser um egoísmo. O pajem de copas pode trazer pra gente, através do carnaval, aquela sensação também, né? Você ser muito inebriado pela sua imagem. É o sonho, é a fantasia. E são adereços bonitos, são cores. A nossa imagem, ela vai falar muito alto essa semana. Pessoas que estejam profundamente insatisfeitas com a própria imagem. Alguma coisa vai vir em termos curativos por esses dias, porque a temperança sai nesse jogo aqui no porquê. E porque a gente tem o 10 de espadas, que é o fim de uma dor. Então aproveite o recado dos acontecimentos. Estou dizendo que os acontecimentos serão maravilhosos. Às vezes eles podem ser duros. Mas de repente é aquilo que faz você
virar uma chave e entender que eu preciso me apropriar da minha imagem. Se eu não estou satisfeita, eu preciso resolver essa insatisfação. Ou mudando a minha cabeça, ou o que eu vejo no espelho. Essa carta do Pajem de Copas, ela também se é uma criança do naipe de corações, pode significar a criança e os seus afetos. E aí seria a criança dentro de você, mas também podem ser as crianças da sua convivência, como eu sempre faço questão de explicar quando os naipes, quando os pagens saem, tá? Você pode ter algum resgate, alguma memória importante da criança ou adolescente em você, que traga possibilidades de cura afetiva, de reabertura afetiva. De resgate da autoestima. A reconciliação com a própria imagem está muito favorecida essa semana. Talvez através de hábitos diferentes, porque a temperança é isso, manda a gente olhar para a nossa saúde. E o Pajem de Copas pode ser também a necessidade de prestar atenção nas emoções, nos talentos, nas belezas das crianças e adolescentes com quem nós convivemos. Você pode perceber que tem alguma coisa cicatrizando e voltando a florescer na sua autoestima agora. Como se dores passadas tivessem realmente assim perdido o poder sobre você, se neutralizado, alguma coisa se restaura. Você enxerga sua beleza. Você enxerga que você se enxerga de uma maneira bem positiva. Do lado do Pajem de Copas saiu 10 de espadas. Aí fecha a mensagem. Por que o jogo traz essas cartas de autovalorização, que são 7 de ouros, e o Pajem de Copas, numa perspectiva tão curativa que é a da temperança, que eu não posso me dar o luxo de me perder agora. Realmente é preciso encerrar um ciclo de dor. Às vezes o ciclo de dor já se encerrou, mas essa porra continua latejando na tua mente. Você ainda não se resolveu internamente. Então aquela dor ali que já acabou, a novela já foi, ainda está gerando eco. Isso é um clássico dos traumas. Então, coisas podem estar te doendo aí desde a infância, sabe? E ganhando novas formas e se reapresentando e aparecendo como uma perseguição, por exemplo. Pensamentos que te perseguem. Isso tem a ver com a imagem dessa carta aqui, que é o 10 de espadas. É o momento em que a deusa Atena, ela dá um chega pra lá nas Eríneas e inocenta Orestes, que é o nosso personagem do naipe de espadas, que foi orientado pelo deus Apolo para matar a própria mãe. Ele mata e começa a ser perseguido por 3 deusas do submundo que cobram pessoas que derramaram sangue familiar. Elas querem a caveira dele. E Apolo defende que não, ele fez a coisa certa. Ele não teria como se realizar individualmente, trazer luz para as próximas gerações, se ele não matasse a própria mãe. Ele tinha que encerrar uma dinastia da família que é muito podrona. Então Orestes é aquele personagem em nós que rompe com o mal familiar. Mas isso gera culpa pra caramba. As questões de família, cara, a gente leva uma vida inteira pra resolver e não resolve, entendeu?
Coisas que foram ditas há 2 décadas continuam ecoando na sua cabeça. Não adianta simplesmente se afastar da família, né? Procurar um refúgio para outro país. Tem muita coisa aí dentro de você. Tem que ser limpa, tem que ser curada. Às vezes a novela não é familiar, é uma relação que acabou e, sabe, chega. Também vai ser familiar. Porque de onde vêm as referências para a gente viver esses afetos? Às vezes é uma relação profissional que, sabe, já estava te consumindo, então chega. Seja qual for a novela dolorosa, uma novela dolorosa acaba. É isso que nos diz o 10 de espadas. O primeiro julgamento da mitologia grega, então também pode se manifestar como avanços em questões judiciais ou sentenças mesmo que nos digam, cara, descansa. Chega de dor, sabe? Chega de sofrimento. Seja como for, Atena está batendo o seu martelo na nossa vida e dizendo, chega de sofrer. Você não precisa ficar aí nesse lugar, perfumando esse sofrimento eternamente. Toma vergonha, sabe? Recupera aí, ó. Traz essa possibilidade de enxergar seu brilho, seu valor, as coisas que você ainda pode alcançar na vida, suas belezas, seus dons. Vai enxergar todo esse valor através dessas cartas do jogo de autovalorização. Deixa vir um tempo novo, cara. E descansa porque sim, a gente está encerrando uma supernovela. Às vezes você não está classicamente encerrando um ciclo, tá? Às vezes está tudo aí, ó, correndo a sua vida estável, você não está mudando de casa, você não está mudando de emprego. Às vezes não é isso, não é óbvio. Mas vem aquela memória daquela pessoa que te doía tanto e de repente você fala, caralho, por que eu sofri tanto tempo por esse babaca? O que eu vi ali? Por que eu achei que eu merecia aquilo? Então, você percebe que uma novela chegou ao fim. Você percebe que não está carregando mais uma determinada dor, que alguma situação que antes era dolorosa não surte mais efeito sobre você. Perceba o quanto você está em processo de cura, você está se curando, você já se curou. É uma mensagem muito importante dessa semana. E aí pega essa matéria, né, refeita, essa autoestima que está se refazendo, e é isso que vai te abastecer para os próximos passos, sabe? Talvez você precise viver esse processo de regeneração realmente descansando, e se respeita, tá bom? É essa a mensagem do nosso jogo. O louco está expressamente proibido aqui. O resto, a gente vai ver rolando o nosso reto. Quer dizer, o louco também. Gente, ultimíssimas vagas para o workshop de autoproteção energética. Já está rolando. Eu já vou ter que compartilhar individualmente um bom material para vocês, mas aí vocês vão ter, né, até um pouco depois do carnaval para consumir todo esse conteúdo. Mas tem uma parte do conteúdo que é mais imediata, que é a proteção do carnaval. Então quem tiver interesse, por favor, venha. Estou com as inscrições abertas para a agenda de março. Aí você pensa, não vou me inscrever agora, eu só vou jogar, né, depois do carnaval. Tá, mas daqui para lá vai ter um monte de gente procurando. Então, de repente, só vai jogar lá pro final do mês. Porque março é... Cara, março é Réveillon. Bota isso na sua cabeça. Março é Réveillon, tá? É ano novo astrológico. As pessoas nem têm consciência disso, mas elas percebem
porque alguma coisa está renascendo. A gente tenta localizar isso ali, né? No pós-carnaval, a vida voltando à tona, ou na Páscoa, o renascimento, mas na real é essa, tá? O Sol está voltando para o signo de Áries. Ele está nos proporcionando aqui o equinócio de outono e ele está renascendo, ele está chegando ao signo onde ele se exalta, ele está reiniciando a sua jornada. Então todo mundo vai sentir que março é mês de reinício, de uma forma ou de outra, vai viver isso, tá bom? Então venham jogar, vamos começar esse ano mesmo, pra valer. Obrigada por estarem aqui. Ótima semana pra gente.